Bom, pessoal, vamos fazer o segundo exercício, então. É, Dando uma lida no enunciado, ele coloca um fluxo aqui com 5 postos. Cada número dentro de cada retângulo representa o tempo de processamento em cada um desses postos. E aí pode ser um processamento industrial, pode ser atendimento ao cliente. E esses tempos estão medidos em minutos. E ele pergunta qual o tempo tátil, o tempo de ciclo, qual o número real, o número teórico e real de pessoas, e a eficiência do sistema. Para tanto, considere que a empresa deseja fabricar 100 unidades em 8 horas. Ou seja, o que foi dado aqui, ao contrário da questão anterior, é a demanda. Então, essa é a informação importante. Se eu tenho a demanda como um dado, nós vamos usar o nosso balanceamento pela capacidade. Desculpe, vamos usar o balanceamento pela demanda, não pela capacidade. O balanceamento pela capacidade foi o que a gente usou na questão anterior. Agora o foco vai ser atender a demanda. Eu tenho que fazer na quantidade mais próxima desse nível, dessa demanda estabelecida. Não é interessante nem fazer a menos. Aliás, fazer a menos é uma premissa que não deve acontecer, já que a demanda tem que ser atendida integralmente. A gente parte desse pressuposto. Mas também não é interessante fazer demais, porque senão vai gerar estoque. Então nós temos que alocar os nossos funcionários, que a gente vai ter que determinar a quantidade, inclusive, vai ser um ponto da questão, estabelecer quantas pessoas precisa e aonde elas ficarão alocadas, para viabilizar o atendimento a essa demanda. Agora, acessoriamente, de modo secundário, também com o objetivo de garantir um atendimento eficiente dessa demanda. Tá? Então, a primeira coisa é determinar o tempo TACT. Ele fala aqui tempo TACT e tempo de ciclo. Mas a primeira coisa é tempo TACT. E aí depois a gente compara com o tempo de ciclo quando a gente tiver, inclusive, a distribuição das pessoas. Na verdade, eu só vou poder determinar qual seria o tempo de ciclo depois de feito o item B. Então a gente vai fazer o item A, fazemos o item B, alocamos as pessoas, distribuímos no sistema e depois voltamos. Então vamos lá. Começando aqui pelo item A da nossa questão. Calcular o tempo TACT, nós sabemos que a fórmula do tempo TACT seria o tempo disponível no período que está sendo estabelecido essa programação sobre a produção desejada, idealizada. O tempo disponível são 8 horas, já que ele deseja fabricar 100 unidades em 8 horas. Esse é o tempo da minha programação. Mas como todos esses tempos estão em minutos, eu vou expressar esse tempo disponível também em minutos. Ou seja, o meu tempo disponível é 8 vezes 60, dividido por uma produção de 100 unidades. Ou seja, aqui vai dar 480 sobre 100. Nós temos 4,8 minutos. O que significa? Se o nosso tempo TACT é de 4,8 minutos, eu preciso ter peças prontas a cada 4,8 minutos. A cada 4,8 minutos deve sair do meu sistema uma peça pronta ou um cliente atendido. Se isso não acontecer, se eu levar 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos e não 4,8, no final do dia eu vou ter atingido as 100 unidades de produto fabricado ou de clientes atendidos. Tá? Então, é por isso que é importante comparar com o tempo de ciclo. O tempo de ciclo não pode ser superior ao tempo TACT. O tempo de ciclo está limitado pelo tempo TACT, senão eu não atendo a demanda. O tempo de ciclo pode ser 4,8, 4,7, 4,6, mas não pode ser 5, não pode ser 6. Então eu vou ter que fazer a distribuição, avaliar o tempo de ciclo para assegurar que ele esteja sempre menor ou igual que o tempo TACT. Então vamos lá. Como eu não tenho ainda a distribuição, eu vou passar logo para o item B. Depois a gente volta e a gente calcula e compara o tempo de ciclo, tá? Tá em função do que vai ser estabelecido agora. Então no item B, eu preciso calcular o número teórico e o número real de pessoas. É interessante calcular o número teórico primeiro, porque ele nos dá uma base, nos dá uma referência. Afinal, pessoal, eu tenho que tentar colocar a quantidade de pessoas mais próximo possível do NPT.
Se o NPT deu 3,7, não tem sentido eu começar com 7 pessoas, com 8 pessoas. O ideal com 3,7 é que eu coloque 4. Somente se não der por alguma configuração do sistema, é que eu vou partir para 5. Mas eu já parto do 4, já tento encaixar, já tento distribuir no meu sistema essas 4 pessoas para tentar fazer essa alocação do modo mais eficiente. Então vamos calcular o NPT. Nós sabemos que o NPT é a soma dos tempos de todos os postos dividido pelo tempo de ciclo ou pelo tempo TACT. Nesse caso aqui, como é balanceamento pela demanda, eu vou usar o tempo TACT. E o somatório dos tempos é somar todos esses tempos individuais que a gente está vendo aí. Então vamos lá, vamos fazer essa soma. 4 mais 2,3 mais 1,5 mais 2 mais 2,5. Então dá 12,3. A soma dos tempos deu 12,3 dividido pelo nosso tempo TACT, que foi 4,8. Se eu divido 12,3 por 4,8, vai dar 2,56. Então, a menor quantidade de pessoas que eu poderia trabalhar é 3. Não seria 2, seria 3. E é esse o ponto de partida. Essa é a quantidade que eu tenho que começar tentando experimentar. Bom, mas como são 5 postos, pessoal, e eu só tenho 3 pessoas, lógico que não vai dar para colocar uma pessoa em cada posto. Alguns vão ter que ser agrupados. Eu vou começar aqui do posto 1. A regra do agrupamento é a seguinte, isso é muito importante estar claro, a gente vai fazer algumas questões, alguns trabalhos em que essa necessidade vai estar presente, e vocês têm que seguir necessariamente essa regra. São duas. A primeira regra de agrupamento de postos, seria, primeira regra, o tempo TACT não pode ser cedido. Eu posso ir juntando, eu posso juntar um primeiro posto, posso juntar um segundo, um terceiro? Posso, desde que o tempo TACT não seja cedido. Então percebam que aqui eu já vejo que o posto 1 não pode ser agregado, nem com o posto 2, nem com o posto 4. Porque se eu somar o posto 1 com o posto 2, se eu tivesse uma pessoa só trabalhando nesses dois postos, nós teríamos um tempo resultante de 5,5. E 5,5 é maior do que 4,8. Eu não atenderia a demanda. Pior ainda se eu juntasse 1 com 4. Então eu vou colocar uma pessoa aqui no posto 1. Tá? Essa primeira regra nos deu essa indicação. A segunda regra que deve ser seguida é não quebrar precedências. Esse é outro ponto importante. Não quebrar precedências. O que isso quer dizer? Se o tempo TACT não fosse cedido, eu poderia juntar o posto 1 com o posto 2. Por quê? Porque um depende diretamente do outro. Então a relação de precedência não está quebrada. Mas eu não poderia jamais juntar o posto 1 com o posto 3, nem que a primeira regra fosse atendida. E nem o posto 1 com o posto 5, por exemplo. Não posso ou não devo juntar o posto 4 com o posto 3. Posso juntar o 4 com o 5, porque eles têm uma relação direta. Então a pessoa termina esse trabalho e pode partir direto para o outro. Mas o posto 1 com o posto 3, o posto 1 com o posto 5, o posto 4 com o posto 3, como não há uma relação de precedência direta, não deve ser feito esse tipo de agrupamento. É uma situação muito comum em alguns exercícios, até quando o fluxo é mais simples do que esse. Por exemplo, imaginem que eu tenho aqui um fluxo como esse aqui. Ó. Primeiro posto, segundo posto, terceiro posto, quarto posto e quinto posto. Imaginem que o nosso tempo TACT para essa situação seja de 10 minutos. Aqui eu vou ter um tempo de 5, aqui eu vou ter um tempo de 8, aqui eu vou ter um tempo de 9, aqui eu vou ter um tempo de 4, aqui eu vou ter um tempo de 15. Há um desejo de juntar o posto 1 com o posto 4. Ou seja, a pessoa que trabalha aqui vai trabalhar também no posto 4. Numa situação real, numa situação prática, isso até poderia ser viável se tivesse uma coordenação muito boa entre todos eles. Porque se houver algum atraso, essa pessoa do posto 1 não conseguir
trabalhar no posto 4 no tempo certo, no momento apropriado, nós vamos atrasar todo o sistema. Eu posso estar criando um gargalo aí. Então, o ideal é que esse agrupamento não seja feito. O ideal é que o agrupamento seja feito somente entre postos consecutivos, dentro dessa regra da precedência. Tá? Então, aqui só um parêntese para ressaltar a importância dessa regra. Então, voltando aqui à nossa alocação, nós já vimos que uma pessoa vai ficar alocada ao posto 1. No posto 2 é um tempo curto, eu posso agregar, né? Eu posso juntar esse com esse, eu posso juntar esse com esse. Não teria tanto problema. Se eu junto esse aqui com esse aqui, talvez fique um pouco mais racional, né? Eu não teria tanta sobrecarga, eu não estaria trabalhando tanto no limite. Então eu colocaria esses dois postos juntos, alocaria uma pessoa só, e o tempo resultante, vejam, passaria a ser de 3,7 minutos. É a soma desse com a soma desse. O funcionário que está no posto 2 faz a sua atividade e vai começar a atividade do posto 4, já liberando esse material para cá. Tá? E o funcionário do posto 3 vai também se responsabilizar pela execução da atividade no posto 5. Então, aqui eu vou ter uma pessoa também. O tempo resultante aqui nessa soma dá 4,5, mas na verdade talvez demore um pouquinho mais, porque como essa pessoa, atentem para esse detalhe, como essa pessoa liberou essa peça e veio trabalhar aqui, vejam que ela vai terminar em 2 minutos e vai ter que esperar mais 0,3 para começar esse trabalho. Então vai ter uma pequena espera aguardando esse material, essa espera de 0,3. E ele deve contar também no tempo necessário para a finalização. Então, na verdade, esse tempo aqui vai ser de 4,8. Considerando essa espera que a gente está colocando, tá? Bom, nesse caso, então, percebam que o nosso NPR, de fato, pode ser 3. O tempo de ciclo seria esse aqui, o 4,8. E aí percebam que, comparando com o tempo TACT, nós estamos exatamente no limite. Mas é totalmente viável trabalhar, porque no levantamento desses tempos já tem todas as tolerâncias. Já tem tempo para a pessoa tomar água, para ir ao banheiro. Então, se tudo funcionar como previsto, vai dar certo. Ok? Então, bateu, tá ok. É possível usar 3 pessoas. E para terminar a questão, vamos só responder o item C, relacionado à eficiência. A eficiência seria o NPT sobre o NPR, ou seja, 2,56 dividido por 3, 2,5625 na verdade, né? Dividido por 3 daria 85,4% a eficiência do nosso sistema, uma eficiência razoável, tá? Não é uma eficiência tão alta, mas é uma eficiência dentro do aceitável. Então, com isso a gente encerra a resolução dessa questão. Vamos ter mais um vídeo resolvendo a terceira questão que está no slide, mas percebam a diferença de abordagem. É importante estar claro. Como conduzir a resolução de uma questão de balanceamento quando é balanceamento pela demanda, que foi o caso da questão 2, em relação a quando é balanceamento por capacidade, como foi o caso da questão 1. Muito importante estar claro para que vocês possam seguir o fluxo correto na resolução dessas questões.